Boa noite, pessoal. Estou aqui convidando nosso ilustre Dr. Antônio. E apanhando um pouquinho para fixar o nome da live. Olá, Boa noite, doutor Antônio. opa, tudo bem? Tudo bem? Satisfação falar com o senhor. Satisfação toda minha. Vamos Para nós. consumir bastante um pouquinho do intelecto do senhor aqui. Ah, que isso, é um prazer. É sempre um prazer estar com você. Eu tenho uma parceria longa com a advocacia. Primeiro que eu fui advogado durante alguns anos, e mesmo depois de assumir a magistratura, exatamente pelo fato de ser professor, né, tenho tido, ao longo desses 20 e tantos anos, quase 30, um contato constante. É sempre muito bom poder falar com os advogados, que constituem uma peça importantíssima, né, no funcionamento da justiça. Doutor Antônio, eu gosto de ser bastante pontual, mas normalmente o brasileiro tem um pouquinho de resistência. Quando não é audiência, ele demora um pouquinho para entrar, mas já temos alguns amigos já iniciando aqui na live. Vamos esperar um pouquinho mais. Doutor Antônio, enquanto o pessoal está entrando, o que é que o senhor tem achado dessa situação pandêmica do Brasil? Você diz, no geral? Sim, essa situação jurídica que tem sido Ah, reduzidos os direitos. é, é uma situação bem complicada, né? É evidente que é compreensível que nos momentos de crise haja necessidade de se fazer alguma adequação, uma adaptação dos sistemas jurídicos, né? Em especial aqueles mais afetados, né? Que são exatamente, um deles, né? Um dos principais é exatamente o trabalho, né? O mundo do trabalho e o mundo das empresas, que acabam se interligando. E por isso essa sanha legislativa, né, em que um amigo meu costuma brincar que ele dorme tendo pesadelo de pensar que quando ele acordar vai ter uma nova medida provisória para ter que analisar, estudar e aplicar. E a gente está vivendo de sobressalto mesmo, né? Mas é compreensível, né? É compreensível que haja esse tipo de iniciativa, e é preciso aí a gente analisar também até onde isso pode. Existem certas barreiras, né? Que não devem ser. Ao editar o decreto-lei legislativo número 6 jogou a sua vigência para 31 de dezembro, parecia que era algo assim de pura precaução, mas infelizmente a realidade está nos mostrando que talvez, infelizmente, eles tenham sido até otimistas, né? Porque o momento que estamos vivendo aí está a indicar um momento muito perigoso, muito delicado, em que os estados têm voltado atrás na sua postura inicial de certa precaução extrema, né, em relação ao distanciamento social, ao mesmo tempo em que estamos atingindo o pico da crise sanitária, né, seja em número de infectados, seja em número de mortos. E isso, é claro que tem um reflexo direto nas empresas e também nos empregos. Perfeito. Doutor Antônio,
Já estamos a 6 minutos de live. Vou fazer agora a apresentação do senhor formal. Perfeito. Acredito que as outras pessoas vão entrando aos poucos, mas eu gosto muito de formalismo. Tá? A gente tem um tempo limitado. Então, pessoal, nós estamos com o prazer de receber hoje o Dr. Antônio Humberto de Souza Júnior. Eu já estou extremamente simpatizado com o senhor, porque o primeiro nome do senhor é o mesmo nome do meu filho. Então, Opa! já tem um amigo conquistado. Doutor Antônio, ele é juiz de trabalho da 10ª Região, do Distrito Federal. Ele é mestre em Direito pela Universidade de Brasília, professor da ENAMAT, que é a Escola Nacional de Formação de Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, também coordenador acadêmico dos cursos de especialização. E se eu continuar falando, vai acabar a live. Tem bastante qualificação e pode nos tirar umas dúvidas muito boas nesse momento de pandemia que tanto tem assolado os direitos sociais. Doutor Antônio, por gentileza, faça um apanhado de todas essas leis que surgiram, todas essas limitações, questão de salário mínimo, questão de acordo que agora pode ser feito, o pequeno com o grande, um ratinho fazendo um acordo com um leão, essas situações que a lógica desconhece. Para poder contextualizar as pessoas que estão nos Como eu assistindo. disse, perfeito. Eu costumo. É claro que seria talvez enfadonho e nem daria tempo também da gente fazer um desfile completo aí de todas as medidas, tudo que está previsto. Mas é possível fazer um resumo, né, pelo menos dos momentos mais importantes. E eu te diria que nós podemos dividir, talvez, em alguns capítulos, em alguns grupos de medidas, para a gente entender, do ponto de vista do direito do trabalho, o que nós estamos vivenciando. Né? Em primeiro lugar, a primeira preocupação, e foi cronologicamente a primeira coisa que apareceu mesmo, foi a necessidade de fazer uma adaptação rápida dos contratos de trabalho a essa realidade. Isso pensando, em especial, naquelas empresas que estavam em condições de prosseguir a sua atividade, exatamente porque elas são essenciais nesse momento, como é o caso das farmácias, dos hospitais, dos supermercados, dos postos de combustíveis e assim por diante. E aí saiu a medida provisória 927, que trouxe diversas alterações e de uma forma muito sábia, é bom que se diga, o presidente da República, ao edito provisória, resistiu à tentação de alterar a CLT, porque não é o caso. Se são medidas emergenciais, a CLT não deve ser alterada. O que eu tenho que fazer é criar regras especiais de vigência temporária, exatamente para procurar contornar as dificuldades da crise. E foi aí que saíram, então, as regras sobre teletrabalho, sobre férias, sobre feriados, sobre banco de horas, sobre adiamento de recolhimento de FGTS. Né? E dentro de lá, logo no artigo 2º, uma regra que eu considero das mais perniciosas e perigosas, mas que, por hora, não há muito o que discutir do ponto de vista prático, porque o Supremo Tribunal Federal negou a liminar da ADIM, que atacava esse artigo, que é aquele dispositivo que diz que Parece que nosso convidado teve um pequeno problema com a internet. Deve voltar já. Vamos esperar só um pouquinho aqui ele retornar.
Ele já reconectou. Vai dar só um pouquinho. Internet. Voltamos novamente. Eu estava achando que era a minha já. Não, eu fiquei na dúvida, mas eu achei que era a minha mesmo. Engraçado, ela funcionou maravilhosamente bem o dia inteiro. Eu tenho umas 3 ou 4 fontes de internet diferentes aqui, porque eu não posso ficar sem, mas ela acabou me derrubando. Eu não sei até onde vocês me ouviram. Você pode me ajudar? Eu estava fazendo. O senhor falou acerca do presidente ter vetado uma determinada medida porque entendeu que não era o caso de alterar a CLT, mas tão somente fazer a norma para o momento pandêmico. Exatamente. Isso agiu bem. E o grande receio que nós temos em relação à medida provisória 927 é o quanto vão fazer os empregadores em relação ao artigo 2º, que permite a entabulação de ajustes no contrato de trabalho em afronta direta à lei, às convenções coletivas, às normas do Ministério do Trabalho e tudo mais. Né? Houve tentativa de suspensão da eficácia em ADIM, mas foi negada a liminar e, por hora, então, é uma discussão que podemos fazê-la academicamente, mas do ponto de vista prático ela não tem muito sucesso, né? Pelo menos potencialmente agora. O outro conjunto de medidas mais importantes veio na medida provisória 936, que já foi voltada mais não para as empresas que precisavam continuar atuando, mas precisavam adaptar seus contratos, mas as empresas que estavam com dificuldade de prosseguir na sua atividade. E aí são medidas que impactam diretamente na remuneração do trabalhador. E aí surgiram, então, as medidas, talvez as mais polêmicas, de redução proporcional de salário e jornada e de suspensão do contrato de trabalho, em ambas com a previsão de pagamento do bem. Achei engraçado o nome, né? Ele esconde um pouquinho, talvez, de sarcasmo, mas foi dado esse apelido a ele. O bem seria o benefício emergencial de preservação de emprego e renda, né, que será pago àqueles empregados que celebrarem o acordo. E é muito engraçado, né, como aparece esse acordo na medida provisória. O empregador manda a proposta, o empregado aceita e está tudo resolvido. Quer dizer, Marco X. Exatamente. A não ser naqueles casos de salários um pouco maiores, mas que não sejam grandes demais, em que vai ser necessária a intervenção dos sindicatos, há aí um grande campo para a realização desses acordos de uma forma leonina, porque, é evidente, a opção que o empregador vai dar para o empregado é simples. Ou você assina o acordo de redução ou suspensão, ou eu vou ter que te demitir, porque, de fato, embora haja algumas vozes balizadas dizendo que haveria uma garantia de emprego nesse período e tal, mas não me parece realmente que haja muita possibilidade de êxito. Então, essa segunda medida provisória, que é a que está mais adiantada em termos de convalidação pelo Congresso, porque ela já passou pelas 2 casas do Congresso, já seguiu para a sanção presidencial e está aguardando simplesmente a chancela do presidente. Eu até, sinceramente, estou estranhando essa demora, porque, sendo uma medida provisória, né, oriunda, obviamente, do Poder Executivo, não dá muito para entender por que está havendo essa demora. Parece que talvez temos a surpresa de alguns vetos, né? É o que parece pela demora. A terceira... É um verdadeiro acordo ditadura. Ou você aceita ou morre. Exatamente. O terceiro grupo de medidas é um grupo interessante. Pela primeira vez, o Estado brasileiro, tão negligente na fiscalização das relações de trabalho, e não por deficiência, ou por má vontade, ou por preguiça, ou por negligência dos valiosos e valorosos auditores fiscais, mas simplesmente porque a estrutura é uma estrutura pequena para o tanto de empresas que temos, né? Mas pela primeira vez o Estado brasileiro reconhece oficialmente a existência da figura dos trabalhadores informais, né? Inclusive trabalhadores empregados informais. E foi necessário isso porque, para essas pessoas, as medidas da MP 936 não teriam nenhum efeito, e aí se criou o famoso auxílio emergencial de R$600, né? Que, ainda que seja uma importância muito modesta, mas evidentemente que foi uma medida muito importante para aliviar a pressão sobre de ordem material, não só psicológica, mas de ordem material, de subsídio aos milhões de brasileiros. Nada. Alguns não têm carteira assinada, embora
e assim por diante. Não é? Esse é um tipo de medidas. Um outro grupo de medidas que se centraliza, talvez, na MP 927, diz respeito à organização sindical. Porque, como é necessária a negociação coletiva para algumas situações previstas na MP 927, e como os estatutos sindicais não estavam preparados para essa situação absolutamente insólita que nós vivenciamos, houve a inserção de uma regra que reduz os prazos estatutários e legais pela metade em relação à negociação coletiva e permite as assembleias virtuais. Eu costumo brincar que essa é a famosa inconstitucionalidade do bem, porque evidentemente que ela afeta a organização dos sindicatos, e a Constituição, no artigo 8º, diz que isso não pode ocorrer, que o Estado não pode interferir, mas nesse caso interfere, me parece, para viabilizar exatamente a continuação da atuação dos sindicatos. E poderíamos mencionar ainda, eu acho que é importante, estamos falando com advogados, e isso é inevitável, embora não haja regras, e nem poderia haver mesmo, porque seria inconstitucional, nas medidas provisórias sobre o processo do trabalho, né? Aliás, há até tentativas de inserir os famosos jabutis, né? Os primeiros já foram retirados na MP 927. Vamos ver agora se na 927 o Senado faz o seu papel de novo de faxineiro e retira também, remove também aquilo que é inadequado para uma medida provisória. Então, existe uma quinta situação que eu gostaria de colocar, que envolve o acesso à justiça. Não é? A justiça teve que se reinventar nesse período e se reinventar rapidamente, porque, evidentemente, sendo um serviço essencialíssimo, como todos sabemos, e no caso da Justiça do Trabalho mais essencial ainda, pela natureza alimentar dos créditos ali discutidos, nós tivemos uma sucessão de medidas tomadas pelos tribunais e pelo CNJ na direção de viabilizar exatamente a continuação dessa atividade, apesar da necessidade de se fazer uma improvisação, considerando, em especial no caso do processo do trabalho, que o nosso processo é um processo que conspira contra as medidas sanitárias de prevenção de contaminação do coronavírus, já que o nosso processo ele tem como foco central a realização de audiências, o que significa dizer a necessidade de aglomeração de pessoas para poder viabilizar o prosseguimento das audiências. E foi aí, então, que surgiram sucessivamente as medidas, primeiramente suspendendo os prazos processuais, para que os advogados não fossem, e as partes não fossem prejudicados durante esse período. Em segundo lugar, implantando o teletrabalho e o teleatendimento, ficando o atendimento presencial apenas para situações extremamente raras e urgentes. Em terceiro lugar, adotando-se provisoriamente o que eu tenho chamado de rito alternativo emergencial, previsto lá no artigo 6º do ato número 11 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que é basicamente retirar o início do processo, as audiências do início do processo, ou seja, não se faz mais, se o juiz assim entender, audiência una nem audiência inicial. O advogado apresenta a sua defesa no PJE, como já fazia antes, mas só que aí o recebimento será instantâneo, não haverá uma audiência para formalizar esse recebimento de audiência, e a audiência só servirá, então, para a instrução, se for necessário. E, por fim, as polêmicas, ainda mais que eu estou falando com advogados, as polêmicas audiências telepresenciais, imprescindíveis para que os processos, em especial processos trabalhistas, possam continuar, porque, considerando o princípio da primazia da realidade laboral, de um lado, e o princípio da celeridade do outro, não é? Nós precisamos muito fazer audiências para que o processo trabalhista possa ter um fim rápido. Mas, para isso, só podemos fazer, por enquanto, pelo meio telepresencial. Esse é o contexto que nós temos, em geral, né, de medidas no campo do direito material e no campo do direito processual, para se tentar contornar as dificuldades que a pandemia trouxe. Claro que é um momento muito delicado, a gente percebe no Congresso uma movimentação muito forte, tentando aproveitar o clima de comoção nacional para aprovar uma nova reforma trabalhista. Primeiro foi na MP 905, e o Senado freou, brecou, e o presidente, na última hora, revogou, porque já tinha recebido um recado de que a medida não seria confirmada pelo Senado. Depois, na medida provisória 936, em que houve também pequenos jabutis, foi uma versão mais modesta, mas o Senado também usou do seu papel institucional para retirar esses excessos, inclusive com base numa jurisprudência pacífica do Supremo, de que
esses jabutis, aquelas matérias estranhas à medida provisória, não devem entrar. E agora estamos vivenciando a mesma coisa. Acaba de chegar no Senado a medida provisória 927 e ela contém uma nova versão da MP 905 embutida completamente na contramão daquilo que se pretende com a medida provisória 927. Porque a ideia das MPs que saíram nesse período é de salvar empregos. Se eu precarizo, se eu facilito a dispensa, se eu precarizo a situação, é claro que isso conspira contra, sem falar na questão formal também, né? Exato. E o Senado tem usado um método de trabalho muito interessante desde o início. Foi editado um ato pela mesa dizendo o seguinte, olha, essas medidas provisórias com queima de prazos, com simplificação, nós só agiremos consensuadas. O Senado que tem salvado essas medidas provisórias sem perturbar em nada a iniciativa do Poder Executivo, porque as medidas provisórias estão sendo aprovadas com pequenos ajustes, mas da forma como estão vindo do Poder Executivo, né? Mas sem esses agregados, sem esses adendos que, evidentemente, destoam completamente daquilo que se pensou inicialmente, né? E, por outro lado, tem o problema dos sindicatos, né, nessa toada toda, só para terminar essa contextualização, porque os sindicatos estão enfraquecidos, já estavam enfraquecidos com a Constituição de 88, e é estranho falar isso. Eu digo enfraquecido porque a Constituição de 88 permitiu uma pulverização de sindicatos que acabou causando o seu próprio enfraquecimento. E essa obra foi completada com a reforma trabalhista ao retirar a principal fonte de sustentação das organizações, que eram contribuições sindicais compulsórias. E com isso, então, nós vivenciamos um momento muito difícil, em que temos sindicatos fracos, um direito do trabalho na berlinda, a justiça do trabalho com os problemas orçamentários também na berlinda, e um momento em que todo mundo precisa do direito do trabalho e da justiça do trabalho. O paradoxo é esse. Nunca se imaginou que a justiça do trabalho e o direito do trabalho fossem tão importantes como estão sendo agora, porque são essas medidas trabalhistas e o funcionamento da justiça do trabalho um dos fatores essenciais para evitar um esgarçamento no tecido social, porque a crise é muito grande, o desemprego, que já era muito alto, tem se agravado, né? E o direito do trabalho voltou para o centro da ribalta como um instrumento jurídico fundamental, inclusive nas crises. É muito interessante o senhor falar acerca desses jabutis que estão sendo colocados nas NPs, porque a Lei Complementar 95, de 98, diz que uma lei só pode ter um objeto. Bem, paralisou. Eu perdi um pouco o seu som. Voltou agora, vai conseguir ouvir? Perfeito. Eu gosto muito de debater assuntos comparando fatos, porque aí a gente tem condições de saber o que é que realmente é bom, o que é ruim. Porque dizer o que é ruim, mas sem ter um paralelo para poder comparar, fica difícil. Levando em consideração que na época do Cruzeiro, por exemplo, o senhor vivenciou a época do Cruzeiro, daquela 2.750 valia R$1. O senhor vivenciou essa realidade, onde a gente vendia uma casa num dia, colocava o dinheiro na poupança de tarde, no outro dia de manhã, os juros que tinha rendido na noite eram suficientes para fazer a feira do mês. Então, levando em consideração que nessa época, o senhor acha que esse apagão constitucional, qual é a culpa que a inflação realmente tem nessa história? Porque a inflação ela está o quê? Está em cima de 8%, mas naquela época a gente tinha inflação de 10%, 15%, 20% ao dia, por semana. Sim. Então, onde é que contextualiza essa realidade? Tem alguma coisa aí que não estão contando para a gente. Eu acho que, na verdade, isso é todo um jogo, né, nessa questão, né? É um jogo, inclusive, do ponto de vista político, e que vai explicar um pouco dessa realidade. Porque, na verdade, o direito do trabalho tinha que estar agora, é claro, ele tinha que ser ajustado. Eu acho que a medida provisória 927, afora o artigo 2º, ela é uma medida provisória muito adequada, na minha visão, né? A 936 também, afora alguns excessos nessa questão do acordo individual, mas é também
Mas é estranho, né? É estranha a sensação de que nós colocamos a Constituição de férias, a Constituição em quarentena durante a pandemia. Essa é uma sensação estranha. E eu acompanhei, não acompanhei na íntegra, porque foram julgamentos longos, mas do que eu ouvi dos ministros do Supremo no julgamento das liminares, inclusive a do ministro Lewandowski, né, que suspendia, ou pelo menos dava uma amenizada na MP 936, o que a gente percebe nitidamente é que há uma sinalização de que aquelas decisões estão sendo tomadas só pelo momento. Eu acho até, eu sou capaz de vaticinar que talvez, ao julgar o mérito, o resultado seja até exatamente o oposto. Só que esse mérito só vai ser julgado, sabe-se lá quando, né? Vai esperar bastante. E esse é o problema dessas medidas e das caronas que os empresários pegam, e aqui eu me dirijo em especial para advogados de empregadores, porque no justiça do trabalho é comum a gente ter esse tipo de especialidade, né? É o risco aí, né, dos empregadores que, com muito afã, aderirem a todas as novidades, eles criarem, a médio prazo, um passivo trabalhista. Porque há muita coisa colocada ali que é de difícil aceitação. Por exemplo, como é que eu posso, por acordo individual, alterar normas de segurança e medicina do trabalho? Não é? A rigor, isso está previsto no artigo 2º da medida provisória 927. Então, eu posso dispensar a EPI, por exemplo, que é uma coisa tal nesse momento. Eu posso propiciar adoecimento ou maior risco. Hã? É uma pergunta que eu vou fazer ao senhor, inclusive, já já. Pois não, pois não. Não, é isso. Então, realmente, eu não consigo entender muito a lógica, mas consigo entender que, às vezes, o sistema, seja o sistema legislativo, seja o sistema judicial, ele precisa dar algumas respostas que não são as mais ortodoxas, não é? Mas que talvez um momento anormal peça essas anormalidades. Mas eu tenho muito receio, porque o problema é que a gente não sabe, né, quanto essa corda pode ser esticada. E é muito perigoso esticar a corda com direitos fundamentais. E os direitos trabalhistas, como todos sabemos, são direitos fundamentais também, né? São direitos sociais e são direitos também gravados com uma cláusula de inalterabilidade, tanto que em todas as medidas provisórias, em todas as normas daquilo que nós podemos chamar de direito do trabalho de emergência, há sempre essa ressalva: olha, não pode ultrapassar aquilo que está na Constituição Federal. Mas é engraçado, há a sinalização, às vezes, em sentido exatamente oposto, de que a Constituição Federal pode estar sendo, sim, de alguma forma violentada. Inclusive, quando eu falo na possibilidade de superar os próprios acordos coletivos, e na contramão da própria reforma trabalhista, é um paradoxo engraçado, né? Fez-se todo um barulho para que a norma coletiva valesse mais do que a norma legal. E agora vem com uma nova iniciativa para dizer: olha, o acordo individual pode valer mais do que a norma coletiva. Esquecendo que nós temos na Constituição Federal, lá o artigo 7º, inciso 26, que determina o reconhecimento, né, a necessidade do reconhecimento da importância das normas coletivas de trabalho. Quer dizer, como é que fica isso se eu posso simplesmente rasgá-las temporariamente por conta de uma crise? E sem nenhum tipo de filtragem, porque, é claro, se houvesse algum tipo de filtragem, se colocasse algum condicionamento em relação a determinadas matérias, seria até compreensível, mas não. O que se quis aqui é colocar no congelador. De novo, podemos usar a expressão, colocar na quarentena. Né? A norma coletiva não valer simplesmente porque o empregador propôs lá, junto com a suspensão do contrato de trabalho ou com a redução proporcional, propôs também o ajuste daquele contrato de trabalho a uma nova configuração completamente contrária. Ele pode, por exemplo, vamos ficar aqui pensando em que ele poderia alterar. Ele pode, por exemplo, eliminar a obrigação de pagar o vale-transporte ou elevar o percentual de participação do trabalhador no custeio desse benefício. Cai um exemplo de um direito trabalhista tradicional que não tem previsão na Constituição Federal, né? Então, isso realmente é algo que preocupa bastante. E o meu receio, viu, é que nós tenhamos, como consequência do final da pandemia, ou pelo menos do seu maior abrandamento, um verdadeiro tsunami de ações judiciais na Justiça do Trabalho. Porque, evidentemente, que esses trabalhadores agora não vão procurar advogados. Primeiro, que eles terão dificuldade de achar os senhores, né? Porque está tudo difícil. Segundo, porque se ele ainda está empregado, ele vai aguardar até o último instante, até ele perder o emprego, para tentar reagir, para procurar os seus direitos, digamos assim.
Mas eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos represando, fazendo um represamento involuntário, é óbvio, mas de um grande número de demandas exatamente por conta desse período e dessas questões que podem e vão ser questionadas. E, com certeza, a Justiça do Trabalho vai ter que se preparar para isso, porque nós teremos, eu tenho certeza, nós e os advogados trabalhistas, muito trabalho pela frente, mais adiante. Doutor Antônio, eu vou tentar contextualizar para poder fazer a pergunta de forma mais incisiva. O artigo 7º, inciso 4, inciso 6 da Constituição Federal, o artigo 23, parágrafo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 1948, eles dizem que o salário tem que ser garantido, ele é irredutível. Quando a gente olha para a nossa Constituição, lá em 88, e olha o valor do salário mínimo comparado ao dólar, era algo em torno aí de $60. Hoje nós temos um salário mínimo de aproximadamente $200. E a gente vê a diferença gigantesca entre 1988 e 2020. A gente vê que a qualidade de vida mudou muito. Há 2 dias, inclusive, eu estava em uma palestra e eu disse, olha, eu não conheço nenhum país desenvolvido com um salário mínimo igual ao brasileiro. E também não conheço nenhum país pobre com um salário mínimo de R$8.000, como no Canadá. Então, assim, o que é que o senhor acha dessa história de que para que o país desenvolva tem que reduzir direitos? Porque a lógica no planeta inteiro mostra o contrário. Redução de direitos leva à pobreza. Quando você tem mais direitos, leva à pobreza. O que é que o senhor enxerga desse ponto de vista? Sem dúvida nenhuma, é uma questão que a gente pode analisar por 2 prismas, né? Pelo prisma da Constituição, eu sinceramente me espanto muito, e aqui eu falo com muita tranquilidade, porque eu estou aqui numa condição dúbia, eu sou magistrado, mas sou também professor. E eu prefiro aqui entender que eu esteja mais... por isso que eu estou falando tudo em abstrato. Exatamente, exatamente. E o que eu vou dizer aqui é exatamente isso. Sinceramente, para mim é muito difícil de entender como é que eu posso chancelar pela Corte Suprema do país, que tem o dever de zelar pela Constituição Federal, eu possa chancelar que as partes possam fazer um acordo individual de redução de salários e de suspensão, que não deixa de ser um acordo de redução a zero, né? É um desdobramento, sem que haja a participação dos sindicatos, na contramão daquilo que o inciso 6º da Constituição Federal, de forma muito clara, sugere. E, por outro lado, isso que você coloca é algo realmente muito engraçado, como a visão de certos segmentos empresariais. Eu sempre gosto de fazer essa observação, porque eu não gosto de generalizar, não percebem que trabalhadores precarizados são trabalhadores com menos capacidade de consumo. Eu rodo menos a economia. Foi, inclusive, por isso que acabaram com o regime escravo. Porque escravo não tinha condições de comprar. Exatamente. E, além disso, além de eu reduzir os níveis de consumo, eu tendo a criar um aumento também da criminalidade, porque, evidentemente, que uma coisa não leva a outra necessariamente. Mas se uma pessoa não tem um preparo mental suficiente e chega a um nível muito grande de desespero, é evidente, essa escolha de Sofia é fácil de fazer. Entre a fome e a cadeia, o risco da cadeia, ele vai preferir o risco da cadeia. Ou seja, nós estamos forjando um sistema social subalterno, não é? De total desproteção, que vai na contramão de tudo aquilo que deve ser pensado como um Estado democrático de direito, que deve ter na felicidade da sua população, e não apenas de um segmento só, o grande objetivo, não é? O grande objetivo. Veja o que aconteceu em vários países. Nós tivemos raríssimas notícias em relação à pandemia, porque fizeram um trabalho mais na base da conscientização, nem houve necessidade de multar ninguém e tudo mais, exatamente porque havia um ambiente social e cultural, um padrão de cidadania completamente desenvolvido, com altos níveis de educação, que permitiram que as pessoas seguissem as orientações das autoridades sem a necessidade de maior argumento de força. O exemplo da Nova Zelândia me parece que é bem simbólico nisso, né? Em que a própria primeira-ministra várias vezes se dirigiu à população pela televisão de uma forma muito empática, né? Ao contrário do que nós assistimos por aqui, mas totalmente solidária, empática, explicando, inclusive para as crianças, né, por que precisava do distanciamento social, e acabou sendo o primeiro país, né, considerado um país a salvo da pandemia,
é verdade, claro, é um país que tem a graça de estar isolado do ponto de vista geográfico, por ser uma grande ilha, não tem uma população muito grande, mas seja como for, nós temos outros exemplos de países com configuração geográfica parecida que não tiveram a mesma sorte, exatamente porque a postura foi totalmente diferente. Então, voltando à sua pergunta, não, é absolutamente incompreensível. Tá? Agora, isso é evidente, o direito não tem como resolver essas coisas, pelo menos boa parte dessas coisas. Isso depende exatamente de uma revisão da forma como nós queremos, do que nós queremos da sociedade, o que nós queremos simplesmente esse liberalismo radical, né, que confia no desempenho e entre aspas, no mérito de cada um. Eu falo entre aspas porque o mérito ele não advém simplesmente do esforço, ele também decorre de uma série de condições circunstanciais, inclusive educação, às vezes a questão de família, de pais, enfim, de uma série de coisas. Então, o que nós precisamos é ao contrário, é aumentar o campo das oportunidades, né? É permitir que as pessoas possam ter acesso a esses bens vitais, a saúde, a educação, e a partir de uma valorização do trabalho. É muito engraçado, eu costumo sempre brincar, é uma imagem que eu gosto de fazer, que as pessoas às vezes esquecem mesmo, que o valor social do trabalho e o valor social da iniciativa privada estão no mesmo plano. Formam aquilo que eu costumo chamar de uma... Artigo 170 da Constituição. E lá no artigo 1º também. É muito engraçado que eles estão juntos. Do mesmo jeito que o direito de propriedade veio em separado da função social. Ou seja, a função social da propriedade não é um atributo ou um limitador do direito de propriedade. Ela própria é um direito fundamental também. Quer dizer, esses aspectos sutis, talvez, do texto constitucional, procuram mostrar que o que nós tentamos forjar na Constituinte de 87, que resultou na Constituição de 88, foi um sistema que procurasse equilibrar os valores do trabalho e do capital, sem que haja um predomínio de um sobre o outro. Não é fazer do Brasil uma república sindical, não se trata disso, mas um país capitalista em que o trabalhador pudesse ser valorizado. Por enquanto, nós estamos caminhando só no aprofundamento desse capitalismo, mas sem necessariamente se fazer acompanhar de um sistema de proteção jurídica do trabalho absolutamente compatível. O que nós temos vivenciado nos últimos 20 anos, talvez, é um processo gradual, não é? De contenção, de redução, de destrabalhização do direito do trabalho. Né? O direito do trabalho parece que está voltando ao direito civil, mas não é o direito civil atual, ele está voltando ao direito civil de 1916. Porque o direito civil atual, ele de certa forma foi influenciado pelo direito do trabalho. Ele contém certas marcas e certos princípios que são muito preciosos e muito presentes no direito do contrato. A ideia de contenção dos excessos gerem ao desequilíbrio, né? A ideia de lesão do direito civil. Então, esse momento é um momento muito importante para a gente fazer essa reflexão. Não é? Qual é o papel que a sociedade e qual o papel que o Congresso nisso, porque o Congresso é fundamental, porque é ele que vai formatar esse modelo de sociedade através de normas jurídicas, pretende. Não é? Porque o que nós estamos forjando é algo terrível, é algo que está transformando trabalhadores subordinados em empreendedores, né? Mas empreendedores muito entre aspas, porque são empreendedores sem qualquer tipo de segurança social, sem qualquer tipo de garantia. Né? Eles só têm como a ideia de empreendedor a aparente liberdade. Eu falo aparente porque nessas plataformas que nós temos visto aí... Se você tem a necessidade de comer, então não existe... Autonomia. Autonomia é quando você pode escolher. Exatamente. Então, se a barriga está pedindo comida, você tem que fazer o que tem para ser feito. Exatamente. Inclusive, quando Getúlio... Eu perdi um pouco seu áudio agora. Não sei se foi... Quando Getúlio Vargas fez essa ruptura do Código Civil, criando a CLT, ele fez exatamente para poder conceder ao trabalhador um mínimo de dignidade, que inclusive está lá na artigo 1º e inciso 3º da Constituição. Tá? Agora, doutor Antônio,
profissionais da área de saúde que continuam sem receber o adicional de insalubridade, mesmo trabalhando lá no setor de Covid, e mesmo o planeta inteiro tendo parado em risco dessa morte de qualquer pessoa, que ninguém está a salvo dela, tá? O que é que o senhor entende que seria mais apropriado para que os trabalhadores totalmente desassistidos tivessem respeitado sua condição irrenunciável à segurança do trabalho, já que muitas vezes eles estão trabalhando sem EPI? Aí eu acho que é muito importante, claro que ele pode atuar individualmente, mas eu não acredito muito na eficácia de uma ação individual, porque a ação individual em uma pessoa... A coletiva não está conseguindo resolver? Pois o que pode... Mas há várias possibilidades, né? O sindicato pode atuar, o Ministério Público do Trabalho pode atuar, e a própria auditoria. É claro que o pagamento é importante. Contar também trabalhar com uma outra lógica nessas medidas, não só para assegurar o pagamento, mas assegurar aquilo que você pontuou muito bem, assegurar um ambiente laboral saudável, né? Então, e algumas medidas têm sido tomadas. Eu lembro aqui em Brasília, por exemplo, houve uma ação civil pública de âmbito nacional que assegurou aos carteiros a obrigatoriedade de recebimento dos EPIs básicos, álcool gel, as máscaras descartáveis e tudo mais, para que pudessem trabalhar, né? Então, acho que é preciso expandir essas iniciativas, né? Exatamente para que a gente tenha a possibilidade de uma salvaguarda da saúde. É claro que no caso dos Correios, facilita o fato de que é uma empresa única que atende o país inteiro. Enquanto que no caso, por exemplo, da rede hospitalar, nós temos ou os entes públicos, e aí cada ente público, né, tem que ser demandado, ou os hospitais privados, e aí cada hospital privado tem que ser demandado. Mas me parece importante que o sistema haja, e ele tem mecanismos para isso. Infelizmente, é com muita tristeza que eu falo isso. Apesar da sinalização muito clara que o Supremo deu à força da substituição processual trabalhista, que é ampla, geral e irrestrita, ela tem sido utilizada de forma, me parece, muito acanhada. E mesmo nesse período. Eu pensei que nesse período houvesse uma chuva de ações dessa natureza. Eu até agora te confesso, eu sou juiz titular aqui da Sexta Vara, eu, na minha unidade, não recebi nenhuma ação até agora envolvendo o interesse coletivo. Recebi algumas ações até que tiveram impacto. Uma ação, por exemplo, bem interessante, de uma empresa de segurança que queria obrigar o plano de saúde dos trabalhadores a fazerem testagem de saúde. Olha a que ponto nós chegamos. É a empresa procurando. Mas é claro, ela estava defendendo a saúde dos trabalhadores? De forma indireta, sim, mas na verdade o problema é que ela prestava serviço para 2 shoppings aqui em Brasília e sem essa testagem os shoppings, elas temiam que os shoppings iam rescindir os contratos de serviço porque havia a exigência pelo governo do Distrito Federal de que houvesse essa testagem. E é engraçado que eu acabei negando a liminar, mas eu acho que foi negativa de liminar mais deliciosa que a empresa recebeu. Porque eu neguei a liminar simplesmente porque o decreto do governador determinava que quem faria esses testes dos terceirizados, o teste da Covid, não eram as empresas, mas os próprios shoppings e centros comerciais, né? E agora, então, acho que é o tipo de liminar que você perde, mas não perde, né? Porque exato. Você já tem ganhou, foi ótimo. Porque agora é só colocar a culpa na justiça. Pegando um gancho. Mínimo, né? Pegando um gancho do que você acabou de falar aí, a questão de ações coletivas. Tem acontecido muito demissões em massa do pessoal que trabalha como motorista, como cobrador, e o pessoal que está com algumas ações coletivas dos sindicatos pedindo para voltar, porque quando voltar ao normal, vai ter que ter alguém dirigindo o ônibus, vai ter que ter alguém cobrando. Sim. Só que muitas empresas não estão respeitando. Muitos motoristas cobradores, eles não estão sendo recontratados. E aí, como é que... Esse... Mas... Bom, você está perguntando dos motoristas e cobradores. Alguns deles chegaram a ficar com a data fixa para receber. Quando chegou no dia, cadê o dinheiro? Tinha sido suspenso. Como é que fica essa situação? É uma situação difícil.
existe uma saída única por conta... as medidas provisórias são muito, salvo engano, a MP 946. Ela estabelece lá que se a empresa utilizar recursos do governo federal, aqueles financiamentos para folha de pagamento, ele fica impedido de fazer a dispensa dos empregados. Provavelmente as empresas não fizeram isso, né? Não fizeram isso. E aí é onde eu falava no início. Há alguns colegas, eu posso destacar, por exemplo, o professor, desembargador aposentado mineiro, José Eduardo Rezende Chaves Júnior, mais conhecido como Pepe, que defendem que o artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 13.979, que é a lei da pandemia, né, estaria estabelecendo ali uma garantia de emprego geral. Eu, sinceramente, não vislumbro esse alcance, porque me parece que o que ela quis dizer ali é que as pessoas que tenham que se afastar do trabalho por risco de contaminação ou por estarem contaminados, mesmo assintomáticos, têm direito a continuar recebendo seus salários normalmente e, consequentemente, então não podem ser dispensados. É uma hipótese nova de interrupção do contrato de trabalho. Agora, para a generalidade dos casos, me parece difícil encontrar alguma solução, inclusive pelo viés da dispensa coletiva, já que, seja pela reforma trabalhista, seja pela jurisprudência do próprio Supremo, né, tem se entendido que essa dispensa, mesmo sendo coletiva, ela poderia ser realizada. Então, nós vivemos aí um momento realmente dramático, muito grave, eu diria, não é? Porque o sistema parece não oferecer nenhuma saída, como foi, por exemplo, na Argentina. Na Argentina e em alguns outros países, a primeira medida legal que se adotou foi tornar impossível a dispensa de empregados sem justa causa nesse período. E me parece muito salutar isso. É claro que ela tem que ser coadjuvada por outras medidas. Se você só proibir o empregador de dispensar sem oferecer a eles subsídios para ele poder se manter naquelas empresas que têm dificuldade, é claro que você criaria aí uma situação difícil. Mas perceba que os sistemas jurídicos comparados, né, acharam uma solução um pouco mais viável do ponto de vista de estabilizar a sociedade em relação à empregabilidade. Porque o que nós temos hoje é que o empregador tem muitas saídas, ele pode, por exemplo, torrar as férias do empregado, antecipar as férias, antecipar feriados e, ao final, simplesmente dispensar. Porque a garantia de emprego, é bom que se lembre, né, só está prevista lá para quem faz o acordo de suspensão ou de redução proporcional do salário. Né? Então, realmente, criou-se um ambiente, do ponto de vista jurídico, muito difícil em relação aos trabalhadores que estão sendo dispensados nesse difícil período. Né? E o pior, né? Você ainda não completou. O pior é que, além de estarem sendo dispensados, muitos não estão recebendo os seus direitos rescisórios. E terão dificuldade de postular. E olha a confusão que virou isso. Porque ele pode ainda ter a sorte de conseguir um contato com um advogado, contratar esse advogado, o advogado ingressar com a reclamação, aí a empresa é notificada, aí o advogado vem e diz, olha, infelizmente a empresa está afetada pela pandemia, ela não tem condição de fazer a sua defesa, eu quero a suspensão do meu prazo enquanto isso tudo não passar. E aí, meu amigo, o que fazemos? Teremos que partir para tutela de urgência, enfim, tentar fazer alguma coisa para ver se pelo menos alivia a situação do trabalhador nesse caso. Mas perceba que é uma verdadeira via crucis para o trabalhador nessa situação de dispensa. É por isso que ninguém pestaneja, ninguém titubeia em aceitar, entre aspas, os acordos que estão sendo propostos para suspensão ou para redução de salário. Porque, de fato, a pessoa está percebendo que é aquilo ou é a morte. Embora aceitar aquilo não quer dizer que daqui a pouco ele não vai ser dispensado. Não há nenhuma segurança quanto a isso, infelizmente. Aqui em Pernambuco mesmo, as empresas de ônibus já faziam isso antes. Agora, com um motivo desse, aí é que estão fazendo... Aqui viu, tem uma empresa aqui em Brasília, um grupo aqui em Brasília, que eu costumo brincar com os prepostos dessas empresas, que eles têm o pior departamento de recursos humanos que eu já vi na vida. Porque todos os são dispensados por justa causa. É uma coisa, né? E evidentemente que existe isso. Né? É impossível você ter uma incidência de 100% de dispensas por justa causa. É óbvio que é um esquema que eles fazem para quê? Para tentar economizar a verba rescisória. Deixa o trabalhador ficar na míngua
ter que entrar com ação trabalhista e lá oferece lá E fazer um acordo famélico. 40%, 60%. Exatamente, exatamente. E o trabalhador muitas vezes acaba aceitando, às vezes até Não tem de onde tirar. advogado, porque fala, doutor, eu não tenho de onde tirar, só me desculpe, mas eu vou ter que aceitar. Né? Então Vão ser os anéis e fiquem os dedos. Muito difícil. Exatamente. Então é uma situação realmente muito difícil, eu não tenho dúvida nenhuma. Doutor Antônio, a nossa live ela vai cair já já. Embora existam várias outras perguntas aqui, eu vou fazer uma um pouco mais capciosa. Uma questão de... Com toda essa dificuldade no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Porque hoje, basicamente, estão exigindo que você apresente uma certidão do devedor dizendo: ei, eu sou ruim de pagar, eu dei calota em todo mundo e não estou pagando porque eu não quero. Estou no transatlântico. Estão querendo quase que a gente faça isso. Na minha humilde ótica, é como se a gente tivesse criado um regime neo-escravocrata. Porque se o trabalhador ganha, mas não recebe, é a mesma coisa de não ganhar. Então é como se ele tivesse trabalhado de graça. Qual é o ponto de vista do senhor acerca desse IDPJ que foi dificultado ao máximo? Veja, bom, primeiro, eu costumo brincar que é a culpa inerigendo do trabalhador, né? Ele escolheu mal a empresa onde foi trabalhar, né? Ele é culpado por não receber porque escolheu mal a empresa, não adivinhou que a empresa ia quebrar mais adiante. Bom, veja bem, a questão da desconsideração, eu vejo da seguinte forma: a legislação foi alterada apenas na questão procedimental. Primeiro o CPC, depois a CLT, que na verdade simplesmente pegou carona no CPC com algumas pequenas adaptações. Mas a forma ou a razão para se desconsiderar continua presente. Nós continuamos com a possibilidade de desconsiderar pelas mesmas razões que tínhamos. E no nosso caso, da Justiça do Trabalho, o principal fator de desconsideração é exatamente a precariedade patrimonial do devedor principal. Artigo 28, parágrafo 5º do CDC. Né? Felizmente, ninguém ainda lembrou de alterar essa regra e é a regra com que nós baseamos. Então, acabou que, como foi mantida a chamada teoria menor da desconsideração, o IDPJ virou um teatro processual. De mau gosto, é claro. Um teatro processual, porque afora aqueles casos de laranja, em que você tem que fazer já uma argumentação, tem que provar fraude e tudo mais, é uma outra situação, mas os casos clássicos de desconsideração na Justiça do Trabalho, que é exatamente isso, eu preciso alcançar o sócio porque a empresa não dá conta do recado. O espaço de defesa que o sócio tem é um espaço ridículo. A única defesa eficaz que ele tem, aliás, as únicas, de duas uma, ou provar que ele não é sócio, ou provar que ele foi sócio há mais de 2 anos. E aí tem a confusão, desde o ajuizamento da reclamação ou desde o início da execução, tem toda uma discussão. O CPC parece dizer... Eu brigo muito com isso. O CPC, para mim, não tem dúvida nenhuma. O CPC diz que é a partir do ajuizamento da ação de conhecimento. Mas os comentaristas do CPC, fora raríssimas exceções, não fazem essa leitura, embora o texto seja muito claro. Né? Então, o que acontece hoje é que o IDPJ acabou virando um teatro, como eu dizia. A única salvaguarda que nós temos é que o legislador, curiosamente, copiou o TST na Instrução Normativa 39, trazendo para dentro da CLT a diretriz que o TST já dava na Instrução Normativa 39, dizendo que seria possível a tutela de urgência antecipada no IDPJ, ou seja, e a gente fazíamos antes, só que com um diferente. Né? O juiz certificando, depois de todas aquelas consultas, né? O Infojude, Renajude, Bacenjude e até o Deus Ajude, né? Quando nada consegue resolver, o juiz, então, abre vista para o advogado pede a instauração, e aí, ao deferir a instauração do IDPJ, ele pode também deferir já a antecipação de tutela, que já vai dar um cenário também de boa ou má prognose em relação à execução. Porque se na tutela antecipada, por exemplo, no Bacenjude, eu já consegui apreender o dinheiro, então é sinal de que aquele DPJ vai surtir algum efeito. Porque o pior é isso ainda. Às vezes eu demoro um tempão com a possibilidade de recurso para o tribunal sem necessidade de garantia. Aquilo pode ir para o TST também, levar às vezes meses ou anos, para só depois eu poder retomar a execução. Tenhamos que isso realmente gera, do mesmo jeito que a liquidação discutida também gera, a necessidade de provocação do advogado também gera. Quer dizer, criou-se uma questão muito engraçada na reforma, em que todas
praticamente todas as normas novas de 2017 são para atrasar o processo e não para avançar o processo. Hoje, infelizmente, nós ficamos com inveja do CPC, porque o CPC tem uma série de novidades lá, e principalmente execução, que nós não podemos aceitar por conta de uma jurisprudência restritiva que tem estado, e fazer com que a execução seja real. Doutor Antônio, o senhor falou alguns pontos aí que ficam suscitando em mim o desejo de fazer perguntas. Se cair, a gente volta só para se despedir. Eu costumo sempre respeitar as nossas regras. O senhor falou a questão das grandes dificuldades, como se fosse para que o processo não andasse. O senhor acha que esse monte de dificuldades que estão sendo criadas na Justiça do Trabalho é um desejo de acabar a Justiça do Trabalho para fazer com que ela vá para a Justiça Federal e perca a sua dotação orçamentária? Fato esse que claramente vai quebrar suas pernas, porque um órgão sem autonomia financeira, ela não consegue fazer muita coisa. Qual é a leitura que o senhor faz dessa situação? Olha, é claro que a gente não pode entrar na seara da intenção das pessoas. Eu não posso fazer esse tipo de juízo. Futurologia. Pode. Mas a gente tem vivenciado isso um dia atrás do outro. Agora, eu posso verificar as consequências. Eu posso não me certificar da intenção, mas posso me certificar das consequências. E as consequências desse contexto realmente apontam, parece, para um conjunto de medidas que parecem trabalhar na mesma direção. Eu torno o processo mais difícil, tento tornar o processo mais demorado, eu asfixio, do ponto de vista financeiro, o funcionamento da melhor justiça do país, e isso não sou eu que estou falando, é o CNJ, no Justiça em Números, todos os anos, a não ser a Justiça Eleitoral, né, que também é muito eficiente, nós somos notavelmente um sistema extremamente eficiente em termos de prestação judicional, em comparação, Exato. temos muitos problemas, mas em comparação com os demais ramos do Poder Judiciário. E temos todas essas discussões, uma organização sindical também enfraquecida, que acaba fazendo migrar muito daquilo que se resolvia antes pela força dos sindicatos a partir da força do capital, inclusive com oferta, às vezes, até de contribuições para custeio do sindicato, como forma de adoçar, né, de facilitar, de enfraquecer a resistência do sindicato. E até, às vezes, algumas decisões judiciais. Né? Essa decisão que acabou de sair agora, né, ela, por exemplo, é óbvio que não posso imaginar que um ministro da envergadura do ministro Gilmar, a quem conheço, inclusive, trabalho, inclusive, de certa forma com ele, porque dou aulas no instituto do qual ele é um dos sócios,